que a gente vai fazer agora? Número 1, se encontrar na rua. Número 2, fazer análise crítica da rua, escolher o campo, demarcar um campo, construir um campo e não permitir, independente da ferramenta de convocação, né, Graciela? Porque achar que Twitter é revolução também entregar o ouro para o bandido, né? Independente da ferramenta de convocação, vamos definir novos campos. Porque o que vai ser daqui para frente, eu não sei. Eu não vou aqui ficar dizendo que é o projeto que não vai nos unir na rua. Mas o projeto que está nos unindo na rua, nesse momento, é denunciar que está tudo ruim. É denunciar que está tudo ruim. E, para mim, isso está de bom tamanho nesse momento, porque agora é a hora de interagir. Para construir projeto, eu não quero, lá na sala de crioula, né, que é pequititinha, ficar bolando um plano para dizer para a galera na rua, agora vai ser isso. Não é justo. Não é isso que o momento significa. É se encontrar na rua para definir o futuro. Mas tem que ter compromisso com o futuro. E compromisso com o futuro, repito, é separar joio do trigo. Não tem jeito. E não é separar joio do trigo, dizendo, os partidos... Porque eu, por exemplo, sou militante desde os 9 anos de idade, do centro acadêmico da minha escola primária, né? E sou mesmo, fui mesmo, né? E nunca fui de partido, mas não vou ficar escolhendo este ou aquele inimigo. O inimigo são todos aqueles que são racistas, fascistas, institucionalizados e desinstitucionalizados. E eu não gosto de partido, mas esse é um dos meus problemas, né? Se fosse só o problema fosse partido, isso também se resolvia rápido, né? Se nosso problema fosse a Dilma, ainda que seja um problemão, né? Né? Aí seria grande demais. Né? Né? Mas o nosso problema não é só a Dilma, né? O nosso problema não é a Lúcia Abreu dizer que... Né? Cátia Abreu, que os quilombolas, os indígenas, os pequenos agricultores são inimigos dela, mas ela diz na mídia também que tem maior identidade com a Dilma, não é? Ela disse, né? Esse é um problema? Um problemão, mas esse não é o problema todo, né? Então, vamos para a rua para combinar qual vai ser o jogo. Vamos para a rua sem essa bobagem de eu sou mais que você, né? A única coisa que eu posso dizer para você é que eu sou mais velha que você, né? Para algum desses meninos da rua, eu sou mais preta que eles, né? Sou mais rasta que um montão de gente, né? Mas, fora isso, né, o jeito é fazer junto. Eu acho que não tem saída do que fazer junto. A questão dos direitos humanos. Lembrando, né, eu olho para o Renato, porque o Renato é advogado, né? Lembrando que a questão dos direitos humanos... Entre outros defeitos. É um cara legal, mas é advogado, você sabe, né? Entre a coisa dos direitos humanos, né, o peso principal está nos humanos, né? Está nos humanos. Porque, às vezes, a gente fica, não é? Fica dando uma volta com a regulamentação, com o projeto, com o não sei o quê, mas o peso está nos humanos. E isso faz a diferença para nós. Porque essa turma que a gente se encontrou lá na rua, né? A face dos direitos humanos pelos quais a gente luta, comunidades indígenas, comunidades rurais, juventudes, senectudes, adultices, etc. e tal, a nossa parte é a garantia de humanidade. Entendeu? Não é nem modelo de desenvolvimento, porque desenvolvimento, democracia, desenvolvimento e direitos estão, para nós, sempre entre colchetes. Então, a rua nos convoca a tirar os colchetes ou jogar isso fora, né? Ou jogar isso fora, porque o que interessa é a dimensão humana. Uma dimensão humana que pode ser organizativa e institucionalizada, pode não ser. Pode ser anarquista, pode ser baseada em Hollywood, como né? Essa máscara que vai na rua, né? É baseada em Hollywood, mas faz um sentido, né? Não é só Hollywood que está falando ali. Está falando uma necessidade de romper com estrutura e institucionalização. Está falando de uma longa história que vem desde o século XVII, europeia, é verdade, de luta, né? De luta contra o Estado. Isso nos identifica. Porque a gente fica pensando que os menininhos estão de máscara, bobinhos, porque estão procurando, vendo aquelas coisas que fizeram os indignados, os Occupy. Fizeram exatamente a mesma coisa, porque a questão dessa pauta, que não é nossa, os nossos foram para a rua, dos outros também foram para a rua. Há que se lembrar que, na China, aquele cara, que já é um senhor, foi para a rua para encarar o tanque. Não é? Lembra daquela imagem? Antiga.
Então, entendeu? As pessoas estão indo para a rua, esse movimento de ir para a rua, né? Da praça, né? Exatamente. Tá sempre colocado. Então, a gente tem que ir para a rua desse jeito, para isso. Não tem direção, não tem caminho, não tem instituição, não tem nada, porque é preciso dar esse passo atrás. A questão do racismo, né? Da violência, para enfrentá-la com a radicalidade necessária, primeiro, juntar com essa questão da segurança pública. Não são 3 pontos, são os mesmos, porque eles são trigêmeos, né? Gêmeo de 3 cabeças, né? Um corpo só, 3 cabeças. Né? Desmistificar esse negócio de segurança pública, porque é mentira a segurança pública. Isso não existe. Isso não existe. Por que não existe? Porque no Estado racista, homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, extremamente violento e aniquilador, não tem segurança pública. Tem proteção de uns contra os, né? Uns e aniquilamento dos outros. Tem uma estratégia fascista de relegar a gente lá para fora. Lá para fora, enquanto os outros circulam entre cercas da Rota, da Rotan, daquele negócio lá do Rio, que eu já esqueci do nome. BOP, isso. Né? Então, é preciso desmistificar isso, é preciso entender isso. É preciso entender os profundos significados. Mais cedo, Graciela lembrou para a gente, né? É preciso compreender as ferramentas em todas as suas dimensões, inclusive da mobilização. Né? Porque ferramenta não é mobilização. Ferramenta não é libertação. E toda ferramenta tem um dono. Não é? Então, vamos lidar com essas questões todas, né? Compreender todas elas na sua dimensão, para dar o passo adiante. Eu não vou cumprir, por isso que eu disse, eu não tenho muito mais a dizer, porque, de fato, a única coisa que eu posso dizer é isso: emergir, submergir, mergulhar nas ruas, viver os conflitos que a rua nos traz. Quem viu a Marcha das Vadias em Brasília, marcha fundamental, importante, viu também o conflito que a rua trouxe naquele escorraçamento do jovem negro deficiente, maluco, usuário de droga, que as meninas brancas fizeram. Está na internet, uma coisa horrível. Entendeu? Isso quer dizer que a gente tem que mergulhar na rua com essa nossa capacidade de transformação e nossa capacidade de autocrítica. Mas de autocrítica não é ficar dizendo que as vadias são vadias, porque elas já disseram que são, né? Então, a gente não precisa ficar chamando, né? É vendo que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, porque eu apoio aquilo que a Marcha das Vadias fizeram na rua, de ocupar a rua com as pautas das mulheres. E com o esforço de ser a pauta de um coletivo amplo, tentando ser um coletivo amplo de mulheres. Ainda que a Marcha das Vadias fosse protagonizada por jovens brancas. Fizeram um esforço. No entanto, a presença do racismo é tão profundo que, se a gente não enxergar isso, né? Se a gente não enxergar isso, vai achar que, porque eu saí na rua, eu sou legal. Porque eu saí na rua e gritei fora Feliciano, eu sou legal. Né? E para lembrar também, né? Para lembrar também que a gente fica dizendo, né, do Feliciano, só para não esquecer do Feliciano, gente, que a gente não pode esquecer do Feliciano. O Feliciano, né, ele é o último da fila dessa história. O que eu quero dizer? Quando o Feliciano é uma sobra, é um cara que deu sorte, no sentido de quê? O que eu quero dizer que ele é o último da fila? Porque os conservadores já estavam lá. O Feliciano chegou, pegou uma comissão que não queria, pegou o rescaldo que era para ser do PT, que passou para o PCdoB, e acabou caindo no colo dele. Que ninguém queria, caiu no colo dele. Ele não sabia para que lado ia, ele gaguejava na abertura da comissão. Né? Ele era todo esquisito, até que ele achou, deu um negócio ali e pronto. Né? Entendeu? O Fora Feliciano não é o Feliciano, é claro. Eu acho que ele tem que voltar para a igreja dele, mas não é. Ele é o fim ele é a ponta desse iceberg que trouxe essa gente para o governo, para o controle do Parlamento Nacional e, de certa forma, para o controle da rua e dos nossos corpos, da rua e das nossas casas. A gente tem que ser, né, 300 mil anos atrás, né, eu escrevi um artigo, porque foi um tempão, eu escrevi um artigo que o que eu escrevi tem lá o seu sentido, mas o título que a jornalista Iracema Dantas deu para o meu artigo foi mais bacana,
Porque ela pegou uma frase que estava no artigo e botou como título. E dizia, o tempo da inocência já passou, já foi tarde. Então, eu acho que esse é o momento. Né? O tempo da inocência já passou, já foi tarde. A gente está na rua, agora vamos brincar sério. Né? Não vamos ficar de bobagem assim, caindo em todas as armadilhas, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Se a minha ONG sobreviver, não à rua, porque a gente já estava na rua, mas essa revoada aí que o Veriano lembrou, eu vou achar bacana. Mas se a ONG não conseguir sobreviver, a gente vai continuar sendo o que a gente foi. Gente que luta, porque não foi a ONG que inaugurou a nossa luta. Né? Foi muito pelo contrário. Então, isso daí, eu acho que isso está garantido. A gente vai seguir em frente e eu cumpri meu tempo.